E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ao vídeo, né, gente? Eu já vou pedir desculpa, não sei se esse vídeo vai ter linearidade, não sei nem falar. Gente, olha, resumido, desde o dia 30 de outubro até hoje, eu passei desses dias uns 45 dias no hospital. Então, me perdoem qualquer erro, não sei falar, não sei mais fazer nada, mas eu preciso fazer esse vídeo porque vocês têm muitas dúvidas e eu tenho que esclarecer alguma delas e eu tenho que agradecer vocês a muitas coisas aí que aconteceram nesses últimos dias. Só para vocês entenderem, no dia 30 de outubro eu comecei a passar mal, a ter falta de ar. E aí eu fui dormir sexta-feira com falta de ar e no sábado à tarde eu decidi ir ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha saturação é tipo a qualidade do oxigênio que você está recebendo. O normal é você ter uma saturação 96, 98, uma pessoa saudável. A minha estava 89, por isso que eu estava com falta de ar. Aí nisso eles já me mandaram para emergência e tudo mais. Aí fizeram uma tomografia e na tomografia eles viram que meu pulmão tava com uma... Se eu não me engano, gente, aqui é muita informação. Vocês vão ver, são 3 internações e cada internação eu tenho uma informação diferente. Mas eles falaram que não era um quadro de Covid, mas era uma pneumonia. Aí beleza. Fiquei internado do dia 31 até o dia 3 de novembro. Aí ok. Passei esses dias internado e quando eu recebi alta, eu recebi uma medicação para tomar por mais 3 dias. Quando acabou essa medicação, na segunda-feira seguinte, eu continuei passando mal. Aqui em casa, para quem sabe, aqui em casa, para eu ir da sala, da cozinha, para o meu quarto, tem escada, tudo muito escada. E aí eu cansava muito, cansava mesmo. Aí na terça-feira seguinte, dia 10, se eu não me engano, eu fui buscar o resultado do exame do Covid. Sim, nesse hospital você faz o exame do Covid e depois de 7 dias vem o resultado. Eu já estava de alta do hospital e não tinha o resultado se era Covid ou não. Mas ok, eles pediram para ir buscar. Eu fui. Gente, o esforço mínimo que eu fiz do carro até a recepção, que isso sim, dá 20 passos, a minha saturação caiu, chegou a 79 e eu fui para a emergência de novo. E aí vai tudo de novo, né? Colhe exame, toma medicamento, coloca oxigênio. Eu fiquei muito no oxigênio, sabe, com catéter. E vai, a vida foi até que eles fizeram uma tomografia. E nessa segunda tomografia, 7 dias depois, mostrou que meu pulmão estava com vidro fosco, que é uma característica do Covid-19. O pulmão afetado pela Covid-19, ele tem essa característica de vidro fosco. E o meu pulmão estava 50% comprometido. E me mandou para UTI. Gente, faz tanto tempo isso pra mim que eu nem lembro mais da sensação dessa internação. Pra mim parece que era outra vida, tipo, eu só tô contando uma história, não tem zero sentimento. Aí eu passei 9 dias, se não me engano, nessa internação, na UTI, tratando Covid-19. Fiz o exame, tudo mais, e adivinhe, não tive Covid-19. Aí me deram alta, porque, gente, é tanto remédio, é tanta coisa que você fica bem. Fiquei 9 dias, se não me engano, aí fui pra casa. Aí eu tava lá, eu tava bem cansado já da rotina de hospital. Pra vocês terem noção, eu tinha muita marca, tava com muita marca, sabe, tipo de tirar sangue, essas coisas. E a gente decidiu que eu ia passar uma semana na clínica de São Roque, a clínica natural. Fui eu, na segunda-feira, dia 23 de novembro. Peguem aí que quase um mês já se passou desde o primeiro dia do dia 30 de outubro, que foi o primeiro sintoma que eu tive. Aí fui pra clínica, cheguei lá, passei no médico, tem uma triagem,
fiz a hidroterapia, fiz massagem, só que aí eu comecei a cansar muito. Assim, cansar mesmo, na questão, tipo, eu não conseguia responder a nutricionista. O nutricionista me perguntava, eu ficava assim, calma, tipo, não conseguia. Daí ela falou, Aí eu fui parar na sala do médico. Quando eu cheguei na sala do médico, tava com febre, tava com falta de ar. E assim, a clínica, ela não tem uma estrutura emergencial, ela não tem uma estrutura hospitalar. E lá acaba que tem muita gente frágil. Então, eu ficar lá era arriscado, já que eles não sabiam o que era. Mesmo com as minhas 2 internações, não estava muito claro o que estava acontecendo. Aí, eles tiveram que me pôr no oxigênio. Eles me colocaram no oxigênio lá na clínica, fiquei em isolamento, esperando para ser levado para algum lugar. As opções, podia chamar o SAMU e ele ia me levar para um hospital lá na cidade de São Roque mesmo. E eu tenho uma resistência muito grande de ir em hospital que eu não conheço. Acho que todo mundo, né? A outra opção, o meu pai conversou lá e ele pediu o cilindro de oxigênio emprestado para me levar para o hospital que eu acabei sendo internado. Cheguei lá no hospital com oxigênio e tudo mais, aí começou tudo de novo. Colhe sangue. Pra vocês terem noção, tem um exame que a primeira vez que eu fiz ele foi agora. Eles colhem sangue daqui, ó, do seu pulso. Eles querem coletar sangue venoso. Eles conseguem ver a qualidade do oxigênio através desse sangue, que tipo, não é arterial. Gente, dói muito, dói muito. Pra vocês terem noção, nesse dia 23, eu já nem mais me importava com a dor. Eu nem sentia, tipo, eles colocavam e eu não me importava, tipo, de tão acostumado que eu já tava com essa rotina de hospital. E aí eles falaram, olha, você vai ficar na UTI, só que eu cheguei lá umas 9 horas da noite. Só que o leito não tá pronto. Aí você vai dormir aqui, daí eles me colocaram num quarto, e depois você vai subir pra UTI. Aí já vem aquela tristeza, sabe? Oh meu Deus, tudo de novo. Só que eu não imaginava que dessa vez ia ser um pouquinho pior. Eu subi pra UTI e eu lembro que eu estava normal. Tava lá na UTI. Aí eu lembro que eu fiquei 2 dias lá com o celular, falava com vocês, mandava mensagem. Aí eu descobri no segundo dia que eu ia ser entubado, porque eles precisavam fazer um procedimento, que eles precisavam saber o que estava acontecendo com o meu pulmão, e eu tinha que estar dormindo para eles conseguirem realizar esse procedimento. Aí a intubação, além de ajudar na minha respiração, que estava bem ruim, eles conseguiriam estudar o meu pulmão um pouquinho melhor. Aí eu descobri ontem, lembrei ontem na verdade, mandei mensagem pra um monte de gente, me despedindo, falando um monte de coisa. Ai gente, nessas horas a nossa cabeça nem pensa e a gente só... Aí mandei mensagem pra um monte de gente, avisei pra minha família que ia ser entubado, tudo mais. Imagina o desespero deles. E foi muito assim, eu avisei, depois de meia hora já tava sendo entubado. Não tive muito tempo de conversa com as pessoas. E aí Aí eu só perguntava assim, eu não vou sentir nada, né? Eu morro de medo de ver as coisas, sabe? Eu tenho muito medo de acordar no meio da cirurgia, de ver essa... Sempre tive, eu sempre falo, eu tenho que dormir. E ele falou, não, pode ficar tranquilo que você vai dormir. Aí, de fato, pra mim, eu dormi e acordei 16 dias depois. Eu não sabia que eram 16 dias depois, mas eu fiquei 16 dias entubado. E na intubação, o que acontece? Eles colocam eu não sei, eu tô falando o que me falaram, tá, gente? Mas colocam um negócio dentro da minha garganta, assim,
com um balão lá embaixo e ele faz o trabalho do pulmão. Além disso, eu tinha um dreno no meu pulmão, onde ele drenava todo o sangue, ia tirando as umas infecções. Porque eles fizeram uma tomografia e viram que meu pulmão todo estava infectado. Aí eles iam fazer um procedimento chamado broncoscopia, que, se eu não me engano, era pegar um pedaço do pulmão e analisar ele. Só que eu tava dando muito trabalho na UTI, depois eu descobri. Além de ter muita febre, eu tinha assim 38 de febre, constante. Tanto que eles acharam até, eu tô com essa marca aqui, não sei até quando vou ficar com ela, mas tinha um negócio de medicamento aqui. Eles acharam até que isso tava perfurando o pulmão. Aí eles tiraram, colocaram em outro lugar, mas... E nada deu melhorar. E ainda eu era muito agitado, segundo eles. Eles faziam a conta assim, ó, pra sedar o Guga, ele tem tantos quilos, tanto de altura. Pra sedar ele por 2 dias, essa é a quantidade de remédio. Aí quando dava na metade do período, eu acordava. E eu acordava querendo tirar tudo, querendo me soltar, querendo tirar tubo, querendo tirar o dreno. Aí, até que um dia eu acordei e percebi que eu tava amarrado, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. Mas aí, foram assim esses dias. Quando você fica entubado por mais de 21 dias, você tem que fazer um processo médico que chama traqueostomia, que é quando você começa a respirar, receber coisa por aqui. Eles fazem um negócio aqui, aí você fica, eu acho, respirando. E eu já tava com 15 dias de intubação e eles já estavam preparados para fazer isso porque eu não acordava também. É estranho, né? Falar que eu era agitado e tudo mais, mas também não voltava. Até que... E outro procedimento que eles iriam fazer, porque eles não estavam conseguindo descobrir o que era eles iam abrir meu peito e olhar o pulmão, de fato. Eles iam ver meu pulmão para ver o que estava acontecendo. Por que eles iam abrir o peito? Porque os exames não estavam mostrando nada. Exame saía, não dava resultado nenhum. Até que... É Deus, né? A gente não sabe falar o que é. Saiu um exame que mostrou que não era tuberculose. Aí eles decidiram tratar como pneumonia viral não identificada. Gente, olha, eu estava prestes a ser peito aberto, ter uma traqueostomia. No outro dia eu só sei que eu acordei. E ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando. Eu só sei que depois de 16 dias eu saí do coma. Agora por que como, gente? Não pode passar o número da doutora Cíntia porque é sigiloso o que acontece lá dentro. Mas, gente... Eu fiquei 1 semana sem estar entubado, mas também eu não estava vivo. Isso eu tinha certeza, porque só existia. Era tanto remédio que eu recebi, que assim, parece que depois do coma, da intubação, intubação, parece que eu estava pior do que quando eu estava entubado. Mas o meu pulmão, ele estava reagindo, eu estava sem oxigênio, eu tava com a saturação boa, tava com a respiração boa, só que eu tinha que me recuperar de todos os efeitos colaterais da intubação. Aí eu passei 1 semana sem falar, meus pais me ligaram, mas eu não respondia, coisa assim, sabe? Eu passei 1 semana, eu tava sendo alimentado por sonda, não tomava água, já fazia 16 dias que eu não tomava água, tudo só por sonda. E aí, até que um dia, eu lembro de ver a doutora Cíntia, que era a plantonista lá da UTI, ela sempre me dava bom dia. Ela ia lá, dava bom dia e perguntava como eu tava. E eu nunca respondia, não sei porquê. Eu ouvia ela falando, olhava pra ela e tudo mais, mas eu não sentia vontade de responder, não sei o que acontecia. E aí, um dia,
eu acordei e ela foi lá, falou: bom dia, Gustavo. Aí eu fui e respondi: bom dia. Aí ela olhou assim: ué, você tá me respondendo? Aí eu falei: sim. Dela: então me responde de novo. Deu: bom dia. Aí ela ficou muito feliz, tipo, muito animada. Aí chamou todo mundo e tudo: o menino tá acordado, o menino não. E aí eu descobri que eu não respondia a ninguém de fazia uma semana. E isso fez com que eu tivesse alta da UTI. Aí eu brinquei: se eu soubesse, doutor, eu tinha dado bom dia pra você bem antes, né? Tinha dado bom dia já fazia uma semana. E aí, depois disso, de tudo que eu passei na UTI, que foi muito mais coisa, que a gente nunca vai ficar sabendo, que a gente nunca vai contar, porque é muita coisa que acontece. Foram 16 dias lá na UTI. Lá na UTI não, 16 dias entubado. Aí depois disso eu desci pra clínica. Aí descendo pra clínica, como eu era um paciente de estado grave, gravíssimo, eu tinha direito a acompanhante. Aí foi quando eu pude ver meu pai, e eu não entendi quando o meu pai chegou e ele chorava tanto, mas tanto. Aí eu ficava: pai, para! Eu ficava assim: para, eu tô aqui. Tipo assim, mas meu pai chorava tanto, e eu não entendia. Até que a gente ouve da família: você teve uma segunda chance, você... Aí, isso é normal, né? A gente ouve do povo da igreja e tudo mais. Até que um dia chegou uma médica lá e ela falou: olha, você tem que comemorar sua vida 2 vezes por ano. Aí eu falei... Assim, o que eu percebi no hospital, eles não contam tudo pra você. Eles respondem o que você pergunta. E eu também tava com medo de perguntar as coisas, né? Aí essa doutora chegou e falou isso. Aí eu fui perguntando algumas coisas pro meu pai, pra minha mãe, pra minha tia, pro meu irmão, que ficaram comigo lá alguns dias. E aí eu fui descobrindo a proporção que essa coisa tomou. Primeiro que eu não sabia que eu era tão amado, nem pela minha família assim. Sabia que eles me amavam, mas não tanto desse jeito. A minha família, tanto de parte de pai, parte de mãe, e famílias que já assim, né, muita gente, eles se uniram muito, gente, em oração. A família do meu pai não é adventista, só a gente que é adventista da parte do meu pai. Eles são católicos e tudo mais, mas surgiu deles a ideia, sabe, de fazer uma corrente de oração, de fazer uma vigília de oração. E assim, saber dessas coisas me ajudava muito mesmo. Mas nessa última internação eu só fiquei sabendo depois dessas coisas. Quando eu peguei o celular e vi que tinha mais de 2.000 pessoas falando que estavam orando por mim, falei: gente, mas o que aconteceu? O que é? Aí que eu comecei, para vocês terem noção do que é. As pessoas viam funcionários do hospital no meu quarto: menino, você é um milagre. Eu tinha que ver aqui como é que você tava. Eu tinha que vir aqui e ver como que você tava, porque o jeito que você tava lá naquela UTI, a gente tinha medo do que podia acontecer. E aí começou a evolução, né? Assim, quando eu desci pra clínica, que é onde eu fiquei ali uma semana, eu não sabia andar, eu não sabia falar, eu não sabia comer. E pra sair de lá, eu tinha que, pelo menos essas 3 coisas. A primeira coisa que deu ruim, mas a primeira que eu fiz foi tentar falar, né? Ligava pros amigos, falava tudo errado, com pensamento lerdo, mas eu achava que tava tudo normal. A segunda coisa que a gente começou a trabalhar era a questão da movimentação. Então a fisioterapeuta ia de manhã e à tarde, tinha vários exercícios. Mas para vocês terem noção, a primeira vez que eu andei,
Tem até um vídeo. Gente, foi tão feliz. Foi tão, assim, e eu tô andando super mal, se vocês verem naquele vídeo, né? Todo cambaleando e tal. Mas assim, essas pequenas coisas me motivavam a melhorar. Aí meu irmão até brincava, nossa, toda vez que alguém fala aqui, vem aqui e fala que o Guga tá bem, aí ele se esforça o dobro pra tá melhor no outro dia. Porque assim, gente, ninguém merece a rotina de hospital. Uma coisa, o máximo que eu tinha ficado em hospital era 3 dias. Eu já achava, gente, ficar 30 dias no hospital, sério, sem condições. Aí depois, outra parte que a gente trabalhou bastante foi a questão da fonoaudióloga, onde ela acompanhava a minha desenvoltura na questão da conseguir engolir alimento e tudo mais. E aí a gente tinha essa evolução junto com a nutricionista. Então, só pastoso no começo. A primeira coisa que eu comi sólida, pra vocês verem como o nosso corpo é, né? O meu corpo ficou 16 dias sem precisar engolir água, sem precisar consumir alimentos, sem precisar andar. Aí parece que para sobreviver, ele anula essas funções dele e ele deposita essa energia em outra parte que ele precisava, que no caso era meu pulmão, né? E aí quando eu cheguei, quando eu voltei da intubação, a minha garganta estava doendo bastante. E eles falaram que isso é normal, porque tinha um negócio dentro, um tubo dentro de você, né? E aí quando eu... Acredita que só passou a dor quando eu tomei o primeiro gole de água, 20 dias depois. Aí eu tomei a água, parece que levou tudo, assim. E a primeira coisa que eu comi foi uma bolacha de maisena. Gente, bolacha de maisena. E foi a coisa mais gostosa do universo. Sim, eu só queria falar que se olhar pra trás, foi uma experiência horrível. Pra minha família deve ter sido 10 mil vezes pior. Porque essas coisas que eu tô contando pra vocês, eu só tô contando. Eu vivi, mas eu não vi. Eu não lembro de acordar, de ver. Eu só vejo marca em mim. Gente, o que é isso? Era um dreno. O que é isso? Sei lá o que. Então assim, eu sofri, lógico, né? Meu corpo e tudo mais, mas eu não vivi esse sofrimento. Minha família, nossa, sofreu demais. Meu pai, minha mãe, meus tios, meu irmão, meus primos, meus amigos sofreram bastante. Só que assim, vocês se uniram de uma maneira tão incrível em oração. Eu sei que tinha gente que orava meio-dia. Eu sei que tinha gente que mandava mensagem direto pra mim, depois eu que lute, né, pra ler todas essas mensagens. Mas assim, eu fiquei surpresa. Só que não foi só isso. Quando eu ouvi, por exemplo, do meu tio, que o que aconteceu comigo teve um propósito maior na vida dele, que ele falou que, por exemplo, não tinha comunhão com Deus há muito tempo. E nessa época ele voltou a orar, voltou a estudar a Bíblia, voltou a se relacionar com Deus todos os dias. Aí você fala, gente, qual que é o propósito de Deus com essas coisas? Porque se eu olho e se for ficar pensando, Deus, por que comigo? Por que comigo? Por que eu? Por que eu tive que passar tudo isso? Gente, aconteceu. Eu passei, lutei e venci até agora, graças a Deus. Mas olha o tanto de coisa incrível que aconteceu na vida das pessoas ao meu redor, vocês não têm noção. Você não tem noção de quantas pessoas, as que eu conheço, além das que eu não conheço, ouvi da minha família, ouvi do meu pai, vocês não têm noção. E assim, eu acho que a gente tem que tirar sempre uma coisa boa, mesmo da desgraça. 2020 foi um ano muito ruim pra todo mundo, né? Atípico, não vou falar que foi um ano ruim, mas foi um ano atípico. Um ano diferente, um ano de distância. Talvez você
Sabe aquele ano que você não tem certeza se você é querido, se você é amado? Deus passou a régua assim pra mim, meu filho, e mostrou, olha, o meu amor por você é 10 mil vezes maior, mas você tem muita gente que te ama aí ao seu redor. Então assim, eu sou muito grato aos meus amigos. Esses amigos sabem quem são. Eu sou muito grato à minha família. Vocês não têm noção da briga que era pra ver quem que ia cuidar de mim no hospital. Em nenhum momento ninguém desistiu, em nenhum momento alguém duvidou. E o amor de Deus, nessas horas a gente vê que é. Assim, o amor de Deus ele é incondicional, mas com certeza ele tem um propósito maior. Pra mim, pra vocês que estão ouvindo essa história. Porque assim, não é à toa que ele me deu essa nova chance. E não é à toa que ele quer que eu mostre pra vocês que ele nos dá uma nova chance todos os dias. Então assim, a gente tá numa data onde a gente revê tudo que aconteceu na nossa vida, tudo que aconteceu no nosso ano. E eu te convido, assim, eu não tenho como não olhar pra trás e agradecer. Mas eu acho que todo mundo hoje tem que aproveitar, parar, pensar, agradecer e aproveitar a nova chance que ele tá dando pra gente todos os dias. Você pode não ter chegado a ponto de ir pra UTI, ficar entubado, mas com certeza todo dia que você acorda é uma nova chance que ele dá pra gente. E você tem que escolher ficar do lado dele. Então é isso, gente. Já peço desculpa pelo vídeo, não sei o tamanho que ficou, mas foi de coração, de agradecimento. E eu quero desejar um Feliz Natal pra vocês. E até o próximo vídeo.